Senhor Jesus, eu quero ler em 1 Tessalonicenses, o capítulo é o 5 e o versículo é o 17, que diz assim: orem continuamente. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Como está a sua vida de oração? Atrapalhada? Desajeitada? Sonolenta? Não deixe que a falta de oração impeça você de se achegar a Jesus. Deus promete ajudar você a orar pelo poder do Espírito Santo. A palavra diz assim: orem continuamente. Então, você não precisa se preocupar com o tempo que você vai passar na oração. Você não precisa se preocupar em fazer aquela oração longa, aquela oração comprida. Deus não se impressiona com grandes orações compridas. Porque imagina, se Ele diz, orem continuamente, isso significa que a gente não vai ficar o tempo todo de joelhos, não é mesmo? A gente vai orar quando a gente estiver no nosso dia a dia. Você também não precisa se preocupar em fazer aquelas orações com palavras bonitas ou palavras difíceis ou palavras que soem como as da Bíblia. Não precisa tentar impressionar Deus com suas palavras, porque Deus também não se impressiona com palavras difíceis, palavras bonitas. Sabe por quê? Porque Ele conhece o profundo do seu coração. Ele sabe o que você realmente está passando, como você se sente de verdade. Então, seja sincero com o Senhor. Seja verdadeiro com Ele. Não tenha medo, não tenha vergonha de se expressar para Deus. Afinal de contas, Ele já sabe de tudo mesmo, não é? Deus não vai rir da sua pergunta. Ele não vai espalhar boatos. Ele não vai agir como se o seu problema fosse algo estúpido. Não. Deus nunca vai estar zangado, nem ocupado, nem distraído. Ele quer ouvir você. Ele quer que você ore. Então, ore ao Senhor. Se expresse para Ele. Seja verdadeiro com Ele. Ore com respeito, porque, afinal de contas, estamos falando com Deus. Mas seja verdadeiro, sincero, porque Ele sabe o que está passando dentro do seu coração. Então, mas Ele quer ouvir você falar. E ore segundo a vontade de Deus. Eu tenho uma dica de oração. Como eu oro, como eu costumo orar. Eu tenho aqui meu caderno de oração. E eu sou assim. Eu sou uma pessoa muito distraída. Eu me distraio facilmente quando eu estou orando. E aí, o que é que eu faço? Eu pego um caderno. Eu tenho vários cadernos antigos, né, que já preenchi, porque eu gosto muito de orar escrevendo, porque é uma forma de eu orar e que eu consigo me concentrar. Porque quando eu estou orando assim, falando de joelhos, minha mente viaja, ela vai lá para outro lugar, para outra coisa.
E aí eu disse, não, isso não pode acontecer quando eu estou orando. Eu preciso me concentrar. E quando eu estou escrevendo com meu caderno, é muito mais fácil para mim. Aí eu escrevo, falo para Deus o que eu estou sentindo, conto os meus segredos para Ele, os meus sonhos, os meus planos, meus projetos, meus pedidos, minhas gratidões, né? Aquilo que eu agradeço ao Senhor, que Ele já me deu. Isso é muito bom porque você pode levar o seu caderno onde você for e você pode escrever o que você quiser. Você pode fazer desenhos. Eu desenho também para Deus. Eu escrevo, às vezes, orações em formas de desenhos. Eu sou uma criança aos pés do Senhor quando eu estou no meu momento de oração. E o meu momento de oração é em todo momento que eu precisar orar. Aí, você pode fazer isso também. Você pode pegar um caderno, pode pegar um diário. Se você é uma criança e tem um diário, né? Geralmente as meninas gostam de ter um diário. E elas gostam de escrever assim, querido diário. Por que você não pega o seu diário e ao invés de escrever querido diário, você não escreve querido Deus? E começa a dizer a Deus, hoje o meu dia foi assim. Eu passeei. Aí você vai contar como foi o seu dia. Você vai pedir coisas para você, para as pessoas da sua família. E é muito bom porque depois você vai ler. Eu tenho os meus cadernos antigos e eu leio, às vezes, orações que Deus me respondeu. A gente é muito fácil de esquecer, né? Principalmente coisas boas. E quando você vai ler aquela oração que Deus te respondeu no passado, nossa, olha só, isso aqui que eu tenho hoje, eu orei, Deus me ouviu, Deus atendeu a minha oração. Tem coisas que Deus não te respondeu do jeito que você queria. E aí você vai lá e olha e pensa, tá vendo? Eu nem morri por causa disso. E eu pensava que se eu não tivesse isso, eu iria morrer. Aí, mas você olha que Deus te disse não e você está aqui vivo, você está saudável, sem aquela coisa que você pensava que ia viver, não ia conseguir viver sem ela. Às vezes você vai olhar para as suas orações. Eu mesma, por exemplo, tinha orações que eu escrevia e hoje quando eu olho, eu penso, né, que hoje eu já amadureci mais a minha mente. Eu olho e penso, meu Deus, eu pedi isso ao Senhor. E o mais incrível é que Deus, Ele atende. Uma vez eu estava olhando uma oração que eu fiz e eu tinha assim, eu acho que uns 17 anos e eu pedi a Deus que eu gostasse do meu cabelo cacheado. E eu olho para aquela oração, eu disse, meu Deus, eu pedi isso ao Senhor. E eu vi que para Deus ali era importante também. Não só para mim. Hoje eu posso olhar e dizer, isso aqui é bobagem, isso aqui é uma besteira. Mas Deus não acha besteira as suas coisas, os seus pedidos, os seus sonhos, aquilo que você coloca diante dele. Amém? Essa é a minha dica. Não é só assim que você pode orar, você pode orar de todas as formas que você quiser. Aqui é só uma dica do jeito que eu costumo fazer. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. E é isso. Tá bom. Agora, volto lá. Vou ver. Aqui. A paz do Senhor Jesus. Eu quero ler. Eu boto no final. Nos bastidores? É. Quer ver? Mas não. Peraí.
Vai ter pegado. Tu bota não tem nada. Queria que eu bote no final, faz dois? É. Ele quer ouvir você. Ele quer